Tudo bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade para nossos vídeos sobre gerência de projetos, agora na parte 2 de como controlar e monitorar o nosso projeto. Então, nos próximos vídeos a gente vai conversar um pouquinho sobre vários outros pontos. O nosso 40º ponto, que é o desse vídeo, que é como controlar os riscos. Depois a gente vai conversar sobre como controlar a qualidade, como validar o escopo, como controlar aquisições, como controlar comunicações e, por fim, como controlar o envolvimento das partes interessadas. Lembrando, esse material eu utilizo, na verdade, o livro do Fábio Cruz, que é Scrum e PMBOK, Unidos de Gerenciamento de Projetos. Inclusive aí na referência está o link para quem quiser adquirir esse livro. É essencial. E assim, ó, a parte de monitoramento e controle de um projeto, ela está junto com a parte de planejamento e com a parte de execução. Então a gente estava planejando, que é a nossa segunda etapa, né? Porque a nossa primeira etapa era a iniciação do projeto. Depois a gente planejou, depois nós começamos a executar o projeto e monitoramos o controle. Então toda a questão de planejar, monitorar e controlar, elas estão relacionadas, e principalmente a parte de monitoramento e controle do projeto. Então, se quer saber mais, continue ligado no vídeo e aproveita e já dá um curtir e ativa as notificações e se inscreve no canal. Então, meus queridos, aí após a abertura, que a gente conversou um pouquinho sobre o que virá nesses próximos vídeos, né? Agora vamos falar mais especificamente sobre nosso 40º ponto, né? Que é como controlar os riscos. E a gente tem a nossa principal pergunta: como responder aos riscos e avaliar a eficiência dessas respostas? Então assim, ó, pessoal, a única coisa que você sabe num projeto é que mudanças vão ocorrer. Então riscos vão ocorrer. Para qualquer mudança no projeto nós teremos riscos. Desde um risco de um cronograma mal definido, um requisito mal definido, a falta de qualidade no processo, tudo isso é um risco para um projeto. E aí cabe a seguinte pergunta, que eu já disse ali, como responder esses riscos e avaliar a eficiência dessas respostas. Então esse é um processo que vem da implementação dos planos de respostas aos riscos. Então lá no vídeo qual nós conversamos de como fazer o levantamento dos riscos, a questão de urgência, tendência e gravidade e o risco dentro do projeto, como que eu vou responder a estes riscos. Então vocês devem primeiro ponto parar aqui e pensar: o risco qual nós definimos lá no início, ele está sendo acompanhado? Ele foi identificado corretamente? A gente continua monitorando esse risco? Ou então os riscos residuais que a gente diz? Ah, nós temos um risco, mas a partir desse risco nós podemos gerar outro risco. Por exemplo, todo projeto a gente sabe que tem mudanças, né? Então, incluímos determinadas atividades e determinados requisitos extras no nosso projeto. Isso gera um risco do nosso cronograma, gera um risco para recursos, gera um risco para a questão de custos, né? Então, assim, ó, foi tratado todos esses pontos, porque assim, ó, acrescentou uma nova funcionalidade. O que acarreta com as funcionalidades já existentes ou com outras que foram propostas no nosso plano de gerenciamento de projeto? Será que vai nos gerar um risco residual? Que essa esse novo incremento pode não ser avaliado corretamente na hora que foi inserido e gerar depois riscos residuais? Como um recurso que não foi definido corretamente, como uma mudança no cronograma, um atraso no projeto. Então são todos pontos que vocês devem se levar em conta em toda a parte que tem de execução e controle e monitoramento do projeto. E dentro dele nós temos atividades principais que nós utilizamos para determinar se, olha só, as premissas ainda são válidas. Então o que é premissa? Algo que nós determinamos lá. Tá, por exemplo assim, ó, um risco para um projeto. Digamos que nós estamos construindo uma estrada, tá? O nosso projeto é a construção de uma estrada. Para a construção da estrada, a gente depende de determinadas liberações de órgãos como o DAER, tá? Se eu não me engano, se alguém me ajudar, corrige aí, tá? O DAER e outras questões ambientais. Então, isso é um risco para o nosso projeto. Então, a premissa é, se for liberado em tal época as nossas licenças, nós vamos conseguir seguir nosso cronograma. Senão, a gente pode ter um atraso, pode ter um incremento de tempo. Então isso é uma premissa gerada para um risco que pode ocorrer. Ou então não ser liberado. O que acontece no nosso projeto? Foi embora, né? Porque se não for liberado, o que a gente faz? Não tem o que fazer.
Mas para outros tipos de projetos a gente tem alternativas A, B, C e D que vocês devem tentar prever, ok? Outro ponto, a modificação ou possibilidade de desativação de um risco, colocamos um risco lá que seria, por exemplo, deixa eu pensar, falta de habilidade dos nossos desenvolvedores. Bom, para essa falta de habilidade, nós demos um treinamento para os nossos programadores nessa tecnologia nova qual nós estamos utilizando. Ok, conseguimos suprir esse risco? Conseguimos desativar esse risco? Bom, talvez sim, talvez não. Mas se a gente consegue, tu pode tirar esse risco ou deixar ele como urgência, né, ou gravidade baixa ou baixíssima, né? Outra questão, as políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos estão sendo seguidos? Então, todas as políticas as quais nós determinamos lá no início do nosso projeto, na parte de planejamento, e os procedimentos, eles estão sendo seguidos para tratar os riscos estão sendo analisados? Outro ponto, as reservas de contingências devem ser modificadas conforme a avaliação atualizada dos riscos. O que são essas reservas de contingência? Lembra que a gente falou tanto quando eu vou criar uma atividade, uma tarefa a ser desenvolvida, nós temos um tempo para realizar ela. Então a gente sabe quanto que nos custa aquela atividade, ou temos ideia de quanto custa. Sempre assim, ó, a gente tenta mensurar o tempo dessa atividade o mais próximo possível, para a gente não ter um cronograma nem apertado demais e nem folgado demais, mas a gente tem uma reserva de tempo, que isso nos gera um custo. Digamos que nós vamos separar X do nosso orçamento para a reserva de contingência, que seria o quê? Teve problemas de atraso no nosso cronograma, então a gente já tem essa contingência, coloca mais pessoas trabalhando, ou então vai demorar um pouquinho mais e nos custar mais, daí tu vai jogando com essa reserva. E essa reserva deve ser avaliada e modificada no decorrer do projeto, se necessário ou não. Outra questão, novos riscos foram identificados? Ah, Wagner, eu acrescentei novas funcionalidades, mas em nenhum momento eu previ se iam gerar novos riscos. Pessoal, qualquer modificação e as mudanças sempre ocorrem dentro de um projeto, deve ser avaliado se vai gerar um novo risco ou não. Tá? Então é simples assim, sempre que eu acrescento, que eu modifico algo, eu devo reavaliar se um risco novo foi gerado ou não. Ok? E por fim, ocorrem gatilhos, sintomas de riscos. Então, quando a gente começa a ver que tá, por exemplo, assim, ó, o risco é atrás do nosso cronograma. Aonde que a gente pode ver se vai atrasar nosso cronograma? Lembra o nosso burn down chart? Nosso gráfico de acompanhamento, que nós criamos ele manualmente, tá? Inclusive tem um link em vídeos anteriores para ele, tem um vídeo só explicando como que se cria ele. Ou então estamos utilizando, por exemplo, o Bitrix 24, que ele vai criando automaticamente para nós. Então a gente vai lá e olha. Bom, o que nós planejamos está abaixo do realizado. Então quer dizer que vai ocorrer um atraso, porque nós realizamos menos que o planejado. Então a curvatura lá e a tendência nossa, né, é que ele está acima. Então, se o realizado está acima do planejado, quer dizer que nós fizemos menos do que deveríamos. Se está abaixo, nós estamos adiantados. A ideia é chegar adiantado ou pelo menos chegar próximo ao que nós planejamos, certo? É bem difícil acertar certinho, ok? Principalmente em projetos novos, quando a gente está gerenciando um projeto, tudo novo. Deixa eu parar aqui, porque o meu OK Google ativou aqui, me desculpem, tá? Então são todos pontos que devem levar em conta. Esses gatilhos e sintomas devem ser analisados, ok? Então, o do tempo, do custo, é o mais fácil. Outro gatilho que vocês podem pensar também é assim, ó. Lembram que sempre que a gente cria uma atividade, uma tarefa lá no início do nosso projeto, no planejamento, nós colocamos o planejado e depois colocamos o real, tá? Pro planejado, a gente pode usar uma variação de Fibonacci, né? E daí existem várias formas de tu fazer esse cálculo, tu levar em consideração o menor tempo, o maior tempo, fazer uma média aritmética. Isso vai de empresa para empresa e como melhor vocês se adaptarem, ok? Mas essa média que a gente faz, esse cálculo do planejado das horas de cada atividade, deve ser feito com quem? É o gerente que faz? Não, não é o gerente que faz, porque não é o gerente que programa. A gente faz com quem desenvolve. Então, quem desenvolve vai ajudar a mensurar, na verdade, eles vão mensurar o tempo. Então, se eles mensuraram o determinado tempo, a gente começa a notar que o tempo está muito folgado, então a gente vê que foi mal mensurado. Ah, o tempo está muito, muito justo, ou então a gente não consegue vencer o tempo, também está mal mensurado. Então, para os próximos projetos, a gente tem que cuidar.
e tentar mensurar melhor o tempo, mas sempre deixando aquela folguinha, né? Mas se ele está muito apertado, a gente consegue olhar dizendo, pá, vai ter um atraso. Tá? Então vai ter um atraso, gera um risco de atraso no cronograma, que pode gerar um risco também de custos. E assim vai indo, sério? Então são vários gatilhos que com o tempo vocês vão olhando e se dando conta que tais modificações ou tais problemas geram risco para o projeto de vocês. Só que vocês vão olhar assim, ó, já pela tendência, o que está acontecendo. Então, já com o teu conhecimento, com o teu know-how, né, tu vai olhar e vai dizer, ah, tá acontecendo tal coisa, então vai gerar tal risco. Então, já vou me ligar e vou ver lá, tá, esse risco foi avaliado, não foi avaliado, qual a urgência, tendência e gravidade desse risco. Então, tudo isso eu posso mensurar. Então, pessoal, sobre a parte de controlar os riscos, fecha aqui. Eu vou pedir para quem ainda não deu um curtir nesse vídeo, dá um curtir que ajuda bastante o canal. E principalmente esse vídeo é distribuído pelo YouTube para mais pessoas, então ele é aconselhado para mais pessoas. Tem uma disseminação maior. Para quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, ativa as notificações aí no sininho, no lado direito de vocês, tá? E fiquem ligados que mais vídeos virão. E lembrem que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até mais!